422 do Livro dos Espíritos, que é totalmente respondida por Allan Kardec. Na realidade, não é uma pergunta. Depois de tratarmos de vários capítulos em que se aborda a pluralidade das existências do espírito imortal que somos todos nós, da necessidade da encarnação em corpos perecíveis e materiais, e densos e grossos, grosseiros, desse princípio que emana de Deus. Kardec vai traçar considerações gerais sobre a pluralidade das existências. Ela existe, ela não existe, que através dessas considerações todos nós possamos estar munidos de argumentos para levar aqueles irmãos que não creem que existe mais de uma vida. Para aqueles irmãos que ainda estão mergulhados na ilusão da ressurreição na carne. Irmãos esses, cristãos como nós, cristãos ortodoxos, cristãos protestantes, cristãos católicos, que têm essa crença, porque não compreendem o que nós já tivemos a felicidade, como cristãos espíritas, de saber através das revelações da doutrina espírita e do Livro dos Espíritos. E Kardec começa dizendo que o dogma da reencarnação não é o ressurgimento da doutrina de Pitágoras. E quem foi Pitágoras? Pitágoras, muito conhecido pelo Teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Mas ele, além de matemático, ele foi um filósofo grego. E não foi ele que criou, ele tinha uma escola iniciática, ele era um filósofo, ele buscava a sabedoria, o conhecimento. E ele trouxe de um entendimento incorreto, ou melhor, o texto diz que ele não foi o criador, mas ele trouxe essa doutrina para ser analisada em sua escola de filosofia, na Grécia. Ele trouxe a doutrina da metempsicose. E o que é isso? É a possibilidade que alguns irmãos hindus acreditavam, e isso era uma forma desvelada de castigo por parte da divindade, de que seres humanos poderiam voltar a encarnar como animais. O que
a espiritualidade e a doutrina espírita não aceita, porque existe uma lei de progresso, uma lei de evolução, que aprendemos também e que vamos detalhar na parte terceira do estudo do Livro dos Espíritos, nas leis morais, que não permite que se entenda que nós podemos retroagir. No máximo, nós podemos estacionar. E a doutrina espírita, que não inventou a reencarnação, os espíritos que vieram trazer as suas comunicações a Kardec admitem que a reencarnação é decorrente da própria lei natural, que é a lei de Deus. E que a grande diferença entre a reencarnação e a mente em psicose, que as pessoas confundem, há pessoas que dizem que creem na reencarnação, mas de seres humanos virando gatos, encarnando como gatos, como cães, e por aí vai. É essa reencarnação que os nossos irmãos cristãos talvez pensem que o Espiritismo acredita, e por isso a rejeitam. Então é preciso informar, é preciso divulgar, é preciso esclarecer que essa não é a reencarnação que nós, cristãos espíritas, acreditamos. Os espíritos, ao ensinarem a pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma crença antiga, muito antiga, mas a renovam sobre novas bases, sobre bases científicas, sobre bases filosóficas, e não mais sobre crenças. Existem diversos estudos que tratam de mostrar e de provar, e a Gladys vai falar isso mais à frente, que a doutrina da reencarnação, que a reencarnação pode ser provada. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação. Por quê? Já paramos para pensar nisso? Por que acreditar cegamente na ressurreição do espírito na carne? Porque essas pessoas, quando conhecem realmente o que prega a doutrina espírita, que nos mostra que nós temos personalidades, que nós exercemos papéis na vida. E tem um texto muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de um depoimento de uma rainha de França, dizendo que quando ela chegou no mundo espiritual, ela não foi tratada como era tratada no mundo material. Ela que imaginava que continuaria como rainha e viu uma serviçal com muito mais luz, com muito mais espiritualidade do que ela. E as pessoas que têm medo de admitir a reencarnação, porque não lhes convém crer que um dia elas podem deixar de ser ricas para serem pobres. Elas podem deixar de ter títulos de nobreza para nascerem como pessoas analfabetas.
E por que não falar das pessoas que são racistas e que têm medo de, em sendo brancas, reencarnarem em corpos de pele negra? Então, não convém a essas pessoas acreditar numa doutrina que pode fazer com que elas percam os privilégios que elas acham que conquistaram. E seguindo em frente, vamos lá, Itamar. A gente se pergunta, e vamos levar esse questionamento a quem não acredita na reencarnação. A reencarnação existe ou não existe? Se a reencarnação não existe, qual seria a utilidade de fazer o bem? Eu estou fazendo o bem por quê? Por que é que eu tenho que me reprimir? Por que é que eu não posso satisfazer todas as minhas paixões, todos os meus desejos? Mesmo que isso seja à custa dos outros. Isso não vai me trazer consequências. Não existe a reencarnação, não existe a lei de causa e efeito. Eu posso fazer o que eu quiser. Se o mundo, do jeito que está, nós já julgamos que ele esteja ruim, imagine como estaria o mundo se essas perguntas fossem respondidas com sim, não reprima mais nada, não eduque os seus instintos mais grosseiros, satisfaça o que você quiser, mesmo que seja tirando dos outros. Fala, seu Ribeiro. Seu Ribeiro, o senhor quer falar alguma coisa? Esbarrou na mãozinha. Se não há reencarnação, é evidente que há apenas uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual é a única, fala, seu Ribeiro. A alma de cada criatura foi criada por ocasião do seu nascimento. E aí, nós teremos que admitir que... Fala, seu Ribeiro, você quer falar alguma coisa? Seu microfone está fechado. Você quer falar? Que mesmo que a alma tenha sido criada um pouco antes do nascimento, já haveria uma anterioridade da existência da alma. Tanto em um quanto em outro caso, qual seria a sua situação ao renascer? Fala Kardec. Pergunta Kardec. Seu Ribeiro, não precisa levantar a mãozinha, não. Pode entrar e falar se o senhor quiser, tá bom? Qualquer hora. O Livro dos Espíritos, você citou a questão 222, é de uma profundidade tal que, apesar de a pessoa se dizer espírita, a maior parte que eu conheço, e eu conheço alguns, não sabe o conteúdo do Livro dos Espíritos.
Na realidade, ele é de uma profundidade e ele dá um recado logo na abertura do prefácio, ele dá um recado para todo mundo, seja espírita ou não espírita. E esse recado, em termos de palavra do Ribeiro, são: você não sabe nada, eu vou revelar as leis que são ocultas, são do seu desconhecimento, você não sabe nada. A parte primeira. Da parte segunda, você está vivendo, vai aprender a viver e a se comunicar com o mundo que você não conhece. Livro dos Médiuns. A terceira parte, dizer, tem umas leis aí que você tem que aprender e vivê-las. E você obrigatoriamente tem que fazer. Se você não fizer, o quarta parte está te esperando. É o Código Penal da Vida Futura. É o céu e o inferno. É o recado em palavras do Ribeiro. Não é do livro. Para traduzir a gente, para traduzir é isso que diz. Obrigado, Então, a maior parte dos espíritas, pelo menos aqueles que eu conheço, eu não conheço os participantes do grupo. São pouquíssimos os alunos. Alguns até me conhecem. No tempo que eu não era espírita. Eu achava que era espírita. Mas não é. Eu nem hoje sou. Eu sou um pretendente ao estudo ao espírita. Eu sou um pretendente pequeno, rudimentar ainda. Porque é muito difícil ser espírita. É muito difícil entender o conteúdo do Livro dos Espíritos. As respostas que tem no Livro dos Espíritos deve depender da reencarnação da pessoa que você está falando. O que é reencarnação? A bênção maior para o reino humano é a reencarnação. O que é a reencarnação? É o recobrimento de um tipo de matéria que reveste a inteligência do espírito. E quando não tem sintonia entre o conteúdo desse recobrimento e o recobrimento, a matéria e o espírito, então a pessoa tem lá e cria uma série de coisas daqui, das paixões, as emoções, o orgulho, a vaidade, essa porção de coisas que a pessoa tem na matéria. Na realidade, porque a doutrina espírita, ela foi revelada pelo sistema trino. O sistema trino é corpo físico, você falou no etérico, no físico, no astral, no espírito e no espiritual. No sistema setenário, dividido em 7 corpos, eu, Ribeiro, acho que é mais fácil a compreensão. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, mental concreto, mental abstrato, campo búdico e campo átmico. Dos 7 corpos divididos. É mais fácil de entender, de compreender. O que está acontecendo é que há um desenvolvimento muito grande do campo do mental superior, mas falta harmonizar esse mental superior, que é o conhecimento do intelecto, que é a matéria que se organiza pela reencarnação, harmonizar esse campo material com o campo búdico, que é o reservatório das leis divinas. Essa harmonização leva muito tempo, não adianta nem saber. Além de saber, tem que compreender e tem que viver. Torna-se muito difícil a tornar essa pessoa. A pessoa é bom materialmente, e já começa no primeiro estágio. Ele é bom, mas compreender a resposta de Jesus quando ele responde: bom só o Pai, a gente fica em dúvida. Poxa, Jesus que disse isso? Meu Deus do céu! E a gente não compreende, é verdade o que ele diz. Por quê? Só o Pai é bom. O que é o Espírito?
É um abaixamento vibratório da energia divina. Esse abaixamento vibratório da lei divina é que leva a proporcionar a formação da matéria inorgânica, para depois transformar em orgânica. Aparece o vírus, que não tem vida ainda, entra no estágio da matéria orgânica, aí começa a aparecer os laivos de vida, para entrar o princípio vital. Até agora você tem o princípio material e o princípio inteligente. Só depois ninguém vai aparecer, só aparece no campo orgânico. Aparece a bactéria. Outro dia eu vi um mestre metido, sabido daí, negócio de vírus, que vai matar o vírus. E o vírus não pode matar, que ele não tem vida. Desculpe, meu amigo, a interferência, você é brilhante, está sendo brilhante na exposição, mas é preciso que a gente dizer, a doutrina espírita é sábia, é uma revelação. É isso que eu dizia para o meu amigo Paturi. A revelação, a primeira revelação, a revelação lá dos Vedas, era o que ele podia dizer, porque o cérebro não estava organizado pela reencarnação. Mas no tempo de hoje, com a mudança vibratória da Terra, mudando de um plano de expiações e pó para o mundo de regeneração, começa a aparecer espíritos reencarnados com a matéria, que dá vazão ao ensinamento espiritual e está trazendo ensinamento por aí que a gente quer dizer, está vindo através das crianças. Essa criança, poxa, são as crianças índico, as crianças cristal. E a gente, não acredito. Não acredita, não. O futuro vai ser assim. Daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, 500 mil anos, sei lá, 1000 anos, sei lá quanto tempo quando passar, ninguém faz mais essas dúvidas que estão correndo por aqui. Não precisa mais, você vai dar essa explicação. Ninguém mais, o pessoal vai saber. Porque essa é revelação, e as revelações só tem trazendo, as revelações só vêm na época apropriada. Daí é estudo das revelações. Essa revelação daqui a 300 anos vai ser uma ideia inata, né, senhor Ribeiro? Tem ideia inata. Deixa de ser inata para ser nata. Aí nasce com a pessoa aquela ideia. Não é mais inata, não é não nascida. Ela tem essa ideia, está no espírito. Só que o espírito não pode ter percepção para ele. Por quê? Ele está recoberto por uma matéria, e essa matéria não está. Basta dizer que a Terra levou 7 bilhões e 200 milhões de anos para a formação. Desde a formação da matéria inorgânica, para a matéria orgânica, com a chegada do carbono, chama oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, para formar essa matéria que você tem aqui, por enquanto. Por enquanto. Eu estou falando com químico. Com químico. Você vê, um vai chamando o outro, um vai chamando o outro. Até que um dia vai chegar num tempo que essa matéria está tão aperfeiçoada que ela percebe as coisas espirituais. Essa ideia de Deus não é uma crença, conforme o Paturi acabou de falar. Não é uma crença a ideia de Deus. Diz a doutrina espírita, está no livro do Espírito, está embutida na consciência da pessoa. É isso que eu falei com ele. Não está embutida lá. Então, isso que a pessoa tem que saber se a pessoa é espírita, se já é espírita ou não. Porque o conhecimento que tem lá, ele tem uma crença, ele crê em Deus. Mas quem tem essa ideia inata de Deus está embutida na doutrina espírita, nasce com a pessoa, está na consciência. E enquanto vai revelando, na questão 625, diz qual é o espírito mais puro que já veio à Terra, que serve de modelo e guia? Jesus. Porque Jesus era o Cristo. E o que é um Cristo? É um espírito puro que tem missões. E um Cristo é aquele espírito puro que tem missão de criar mundos. Esse é que é o problema sério. Então, os espíritos têm outros espíritos puros que têm outras missões, têm outras missões. O Cristo é o que tem que criar mundos. Tem outras missões? Tem. Eu não sei quais são as missões. O Cristo eu já sei que é para criar mundos. Então, vamos ver o que Kardec falou aqui para a gente... Não, vale, vamos tocar. Desculpe a intervenção aí, Paulo. Desculpe, mas
A formação do espírita aqui é uma coisa que tem que ser estudada e muito meditada. Meditada e pensada, muito bem pensada. Porque é uma coisa muito complexa o revestimento da matéria. Na essência espiritual. O senhor falou tantas coisas importantes que foi dada uma prorrogação aqui de mais 10 minutos até 19h10. Desculpa, eu vou desligar. Eu vou desligar, que apareceu a nossa irmã aí, e com um sorriso bonito. Desculpe, eu não sei quem é a pessoa, não conheço. É um sorriso bonito, muito parabéns pelo sorriso. Eu vou desligar e pedir perdão pela minha intervenção. A gente só tem a agradecer o seu conhecimento, a sua sabedoria, seu Ribeiro. Muito obrigado. Então, gente, Kardec aqui propõe algumas perguntas. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Seu Ribeiro, seu microfone está aberto. Segunda pergunta. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade para a arte, para uma ciência, enquanto que outras permanecem inferiores ou sofríveis por toda a vida? E aí a gente se pergunta, né? Onde é que estaria a justiça de Deus? De onde vêm para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para os outros? De onde, por que certos homens, independente da educação recebida, são mais adiantados do que outros? E aí vai. E aí Kardec pergunta, e a gente deve se fazer essa pergunta para que nós mesmos nos convençamos e para que possamos levar esse questionamento a outros irmãos. Qual é a filosofia, qual é a teosofia, no sentido de teo, Deus, né? Sofia, sabedoria de Deus, que pode responder a estes problemas, a estas questões? Qual? Alguém conhece? Outra que não seja, ou que não passe pela pluralidade das existências, pela reencarnação, pela lei de causa e efeito? Ou as almas são ou não são iguais ao nascerem? Se são iguais, por que é tão grande a diferença de aptidões? De onde vem isso? É por isso que as pessoas estão cada vez mais se afastando das religiões. Porque as pessoas desenvolvem, como o seu Ribeiro falou, seu campo mental, a sua capacidade de percepção, e não veem respondidos os seus questionamentos. E aí se afastam. Eu estava fazendo exames quarta-feira no Hospital Sara e perguntei para a moça que atendia, né? Você tem alguma religião, alguma crença, em alguma filosofia, em alguma coisa? Ela, não, mas eu acredito em Deus. E eu vejo a grande maioria das pessoas dizerem isso. Motivos os mais variados possíveis. Se as almas são desiguais, foi Deus que as criou assim. Então, por que inata superioridade conferida a uma pessoa? Esta parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que consagra em todas as criaturas? E aí a gente vê, não, Deus não é justo, não, Deus não é amor, o amor não existe, a justiça não existe, eu vou sair por aí e não vou mais me recriminar, vou roubar, vou matar, porque nada vai acontecer comigo.
E isso seria uma grande desgraça para toda a sociedade. Gente, como o tema é vasto, vamos fazer uma proposta aqui? Gladys, semana que vem, vamos dividir o tema ao meio. E semana que vem é todo com você, tá bom? Eu faço a minha parte, então, semana que vem. Isso. Tá bom. Que o seu Ribeiro a gente não pode deixar de ouvir não, a palavra. De jeito nenhum. Não abro mão do seu Ribeiro, não adianta. Então tá bom? Tá fechado? Ótimo. Não, vamos terminar aqui. Isso. Aí esse PowerPoint espetacular que você preparou aí sobre esse assunto. O seu não rodou, o seu ficou parado. Mas a gente está pensando aqui, vamos falar o que foi mais importante. Uhum. E o seu Ribeiro já deu o recado aí muito bem dado, né? Tá certo. A doutrina espírita é mais ampla do que tudo isso. Para ela, a doutrina espírita, não há nenhuma espécie de homem, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são portadores de maior ou de menor evolução. Mas sempre aqueles que não são ainda tão evoluídos são perfectíveis, ou seja, podem chegar à perfeição. A uma perfeição, é claro, relativa, a uma perfeição imanente e não transcendente. E continua Kardec, isso aqui é o resumo do resumo. Leiam a questão 222 completa e meditem sobre ela. Mais perguntas. Se a existência atual deve ser decisiva para o destino futuro, qual é, na vida por vindoura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? E a gente pode fazer outra pergunta. Por que existem homens, seres humanos, como aborígenes, como algumas tribos ainda no interior da Amazônia, e existem homens civilizados? Por que essas experiências distintas para almas que são filhas do mesmo pai? Por que ele escolheu colocar uma alma numa tribo encarnada em um corpo masculino, feminino, e outra alma dentro de uma cidade como Rio, São Paulo, Los Angeles, né, e outras por aí? O homem trabalhou por toda a vida para tornar-se melhor? Fala, Sérgio. Paulo, esse assunto, já que você vai, inteligentemente vocês dividiram para a Gladys poder falar lá na próxima semana, eu queria dizer o seguinte: a gente tem que caminhar com muito cuidado com relação a essa questão do sujeito ir à tribo, o aborígena, o selvagem, porque eu acho que selvagem é o sujeito que dá 3 tiros no outro que está entrando na porta da casa dele. Concordo então, com a gente tem que ir bem devagar com relação a isso, porque o livro dos Espíritos ele merece que a gente interprete, ele merece que a gente avance, porque eu tenho certeza que Kardec não achou que estava completo, não é? Nós iríamos avançar. Perfeito. Obrigado, Sérgio. O homem trabalhou por toda a vida para tornar-se melhor e estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por opção deliberada, mas porque não teve tempo e possibilidade de se melhorar? E aí, como é que fica? O homem cuja existência prevalece no mal por não ter podido esclarecer-se é culpado pelo estado das coisas que dele nada dependeu? São questões, são perguntas, né? A gente tem que se fazer. Trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizá-los, para civilizá-los. Mas para cada um que se esclarece, há milhões que morrem a cada dia antes que a luz os alcance. Qual o destino desses? São tratados como réprobos?
Caso contrário, o que fizeram para estar no mesmo patamar que os outros? São questões de profunda meditação que nós devemos fazer e devemos levar a outras pessoas também. Que sorte aguarda os que morrem na infância quando não puderam nem fazer o bem e nem fazer o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para merecê-lo? Por qual privilégio foram eles subtraídos das tribulações da vida? Estas questões poderiam ser desdobradas ao infinito. E é isso que Kardec traz para a gente. Quantos questionamentos e quantas dúvidas e quantos espíritos esperam no mundo, encarnados e desencarnados, por esses ensinamentos. Quantos irmãos chegam às sessões de desobsessão completamente desconhecedores de que sequer desencarnaram, que não conhecem a lei de causa e efeito, que não conhecem que podem reencarnar, que não conhecem que já tiveram outras vidas. Questões essas que podem responder a muitos traumas, a muitos problemas e a muitas situações em que eles passam no mundo espiritual. É urgente, é necessário, e o Espírito de Verdade fala no Evangelho segundo o Espiritismo que nós, espíritas, temos 2 mandamentos. No capítulo O Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos. E nós nos amamos? Nós sabemos amar? Nós aprendemos a amar? Eu normalmente falo que existem alguns degraus para a gente aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a si próprio. A partir daí, amar ao próximo. Amar aos inimigos. E, por último, chegar no patamar do guia e modelo da humanidade. Amar como Jesus amou. Porque ele nos pediu aos apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós já estamos nesse nível? Nós já estamos nesse patamar? Nós conseguimos amar dessa forma? É claro que não. E, graças a Deus, temos ainda muitas encarnações para aprender a amar, para aprender a sermos melhores, para aprendermos que a cada dia, a cada minuto e a cada encontro é uma grande oportunidade que Deus nos dá para que possamos ser melhores. Melhores no sentido mais amplo da palavra, melhores espiritualmente falando. Para que possamos entender as dificuldades dos nossos irmãos. Para que possamos entender esse mundo que parece louco, que parece virado de cabeça para baixo, mas que, com algumas informações que são importantíssimas e vitais, como a certeza de que a pluralidade das existências é fato, é realidade, como Divaldo falou há algum tempo, iniciando um seminário, iniciando um congresso, ele fala: eu não acredito na reencarnação ou qualquer coisa parecida. E todos paralisaram e ficaram olhando, né? O que Divaldo está dizendo? E ele completa: eu sei da reencarnação. Então, nós sabemos da reencarnação. Nós não acreditamos, nós sabemos, porque ela é lei natural. E a lei natural está gravada na nossa consciência.
A lei de Deus está gravada na nossa consciência. E assim, meus irmãos, terminamos por hoje. E semana que vem, e na terceira semana, e quantas semanas precisarem, nós daremos continuidade a esse assunto. Vamos agora à nossa prece de encerramento, que vai ser feita pela... Seria a Elizabeth? Ou seria o Sérgio? Ou seria a Gladys? A Gladys, né? Vai, Gladys. Bom, vamos primeiro agradecer, como sempre, por toda a luz que nós recebemos para levar a palavra de Jesus aos nossos irmãos em Cristo. Estaremos sempre com a mão do amor para caminharmos juntos. Assim, encerramos a nossa palestra de hoje. Graças a Deus.